Os educadores da humanidade. Felipe, Gabriel e muitos outros alunos aguardam o início da aula em silêncio. A subida teve as mesmas dificuldades. A diferença é que Felipe entendeu que é necessário enfrentar o mal-estar interior para crescer espiritualmente. Subiu, sofreu e venceu sem reclamar. Gabriel olha feliz o amigo que se dispõe a aprender com boa vontade. Patrícia se levanta, faz a prece inicial e em seguida anuncia o tema da aula. Os verdadeiros educadores da humanidade, os espíritos. As luzes da sala diminuem. É apresentada uma sucessão de cenas dos mais diversos tipos de adoração ao longo da história. Após a exibição das cenas, indaga Patrícia. Qual a questão central em todas essas cenas? Como adorar a Deus, diz Eclésio. O que significa adoração em sentido profundo? Pergunta novamente Patrícia. Ante o silêncio de todos, explica José. Relacionar-se intimamente com Deus. Reconhecer a necessidade que temos de seu amor e sentir que sua infinita sabedoria jamais nos desampara. Patrícia agradece a ajuda e continua. Todas as religiões e crenças na imortalidade existem no mundo por causa da mediunidade. É certo que o espírito tem em si a intuição da existência de Deus e de sua imortalidade, mas somente por meio dos fenômenos mediúnicos a intuição se torna convicção. Apenas quando o ser age com convicção tem poder suficiente para se melhorar e para melhorar o mundo. A imensa batalha entre luz e trevas é vencida quando o ser espiritual aprende a se comunicar com os seres espiritualizados e seguir-lhes as sugestões. A evolução do espírito através dos tempos é inseparável da história da mediunidade. Não se pode entender a evolução humana sem compreender a importância da relação entre encarnados e desencarnados. Patrícia pega o livro dos Espíritos, mostra-o e afirma. Por milênios foram necessários sacrifícios incontáveis para termos acesso às grandes verdades espirituais, mas desde 1857, por ordem direta do Cristo, as mais elevadas verdades espirituais foram reveladas a todos por meio da doutrina espírita. Infelizmente, muitos ouvem, mas não escutam. Olham, mas não veem. Muitos leem, mas não entendem. Não é a ausência de inteligência, é a ausência de humildade verdadeira e de desejo sincero de servir. É necessário se fazer humilde para que se escute a doce e poderosa voz do amor de Deus. Ela o abre e lê. Questão 616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibia em outra? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por serem imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Reflitam atentamente sobre essas duas importantes questões. É preciso destacar 3 aspectos. Primeiro, os homens devem adaptar-se às leis de Deus e não tentar negá-las. Segundo, a lei de Deus estão na consciência, isto é, elas não têm origem externa. Terceiro, viver as leis de Deus é uma necessidade íntima da criatura, é uma necessidade psicológica. Consequentemente, felicidade só existe no cumprimento das leis de Deus. Contrariar essas leis é o comportamento típico dos espíritos revoltados e infelizes. Podemos ter momentos de revolta, de pouca lucidez e de fraqueza, mas não devemos transformar a nossa vida
em revolta e negação. É necessário oração e humildade. É necessário reconhecer a grandeza do Pai e nossa pequenez. É necessário agir com ética, disciplina e confiança. É preciso entender. As leis de Deus estão sempre certas, independentemente dos hábitos e costumes sociais. A mediunidade, embora tenha um componente orgânico, é faculdade do espírito e não do corpo. Enquanto existir espírito, existirá mediunidade, isto é, eternamente. Em planos superiores, a mediunidade é instrumento de ação diária. Crianças fazem suas pesquisas escolares com auxílio de suas faculdades. Cientistas, após laboriosas pesquisas, discutem com espíritos mais elevados suas conclusões. O Cristo a utiliza para dialogar com Deus. Patrícia, para um instante, olha a todos e prossegue. É hora deste modelo superior ser implantado na Terra. A telepatia, a vidência, psicografia, a materialização, o sonambulismo lúcido e outras formas de manifestações mediúnicas se tornarão tão comuns que os jovens irão perguntar como vocês conseguiam viver tão distantes da espiritualidade maior. Mas será que o movimento espírita encarnado irá deixar isso acontecer? Indaga timidamente Eclésio. Eclésio, quando falamos de lei de Deus e de ordem do Cristo, o que pode o preconceito de alguns pobres homens? Garanto-lhe, a profecia de Joel se cumprirá e o Espírito se derramará sobre toda a carne, e se os espíritas se calarem, até as pedras falarão. E as materializações dos efeitos físicos voltarão? Indaga Romildo assombrado. Sim, os efeitos físicos se farão presentes em abundância, mas o plano é muito maior. O cinema já iniciou sua tarefa. Livros serão escritos, pesquisas e documentários serão realizados. Por ordem do alto, chega o fim da fase de alienação espiritual da Terra. O homem encarnado irá aprender a lidar cotidianamente, de forma lúcida e ética, com o mundo espiritual. Para entendermos isso, uma terceira questão de O Livro dos Espíritos deve ser analisada. Questão 668. Os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porque aos homens, que chamavam Deus a tudo o que era sobre-humano, por isso os espíritos pareciam deuses. É também por isso que, quando o homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não podia compreender, faziam dele um deus e lhe rendiam um culto após a morte. Por que muitos negam a mediunidade? Indaga Patrícia. Por ignorância, afirma Romildo. A verdade é que muitos que conhecem a doutrina espírita tornam-se grandes opositores das práticas mediúnicas, explica Patrícia. Muitos ficaram chocados com aquela colocação, pois essa é a realidade de nosso grupo. Ao observar o clima de constrangimento, ela afirma: não estamos aqui para acusar ninguém, mas vocês não devem continuar com a mesma conduta de sempre, discutindo como se o problema não estivesse dentro de vocês. Cada um aqui optou por se acomodar em relação aos compromissos mediúnicos. É necessário uma reflexão sincera. Após uma pausa, pergunta novamente, o que leva a muitos a negarem a mediunidade e até mesmo combatê-la, mesmo sabendo que ela é uma faculdade inseparável do ser? Acho que um dos motivos é o medo, responde Rivalina. Sim, é verdade,
Mas medo do quê? Pergunta Patrícia. Não sei, diz Rivalina. Este é o motivo mais preocupante, Rivalina. A grande maioria dos espíritas que temem a mediunidade sem sequer saber o porquê deste medo. Por isso, usam as velhas e desgastadas desculpas da prudência, do perigo e das regras sem sentido. É preciso que todos saibam que não devem atrapalhar a obra do Cristo por covardia. Enfrentar a si mesmo é digno. Camuflar o medo atrapalhando os outros é farisaísmo, como explica Jesus. Fariseus são aqueles que nem evoluem, nem deixam os outros evoluírem. Ante o silêncio de todos, ela continua. Como fez Jesus e como exemplificou Eurípides aos espíritas, devemos utilizar todos os recursos que Deus nos oferece para auxiliar a evolução espiritual de todos. Vamos relacionar a doutrina espírita como uma experiência pessoal ligada ao tema estudado. Eu ficarei com Rivalina e Romildo, e o professor José com Astro Brito e Etlésio. O objetivo é fazer cada um regredir em um momento de sua história que gerou o medo da mediunidade, pois só superamos o medo quando entendemos suas causas e como ele prejudica nossa vida. Vamos fazê-lo regredir no tempo para encontrarem a origem de um problema atual que nasceu no passado. A educação deve tocar nos sentimentos, por isso, este momento é tão essencial. A dinâmica se dá em um grupo único. Rivalina, o que você vivenciou em sua última encarnação relacionado com o tema estudado, que você gostaria de entender melhor? Indaga o professor. Ela responde um tanto constrangida. Sempre senti medo do que os sacerdotes falavam sobre a mediunidade. Sei que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Sei que sem a mediunidade ele não existiria no mundo. Ainda assim, tinha medo da mediunidade por causa da proibição dos sacerdotes. No Colégio Allan Kardec, os professores sempre se colocam como amigos dos alunos e nunca como julgadores inflexíveis. Querem sempre estimular o crescimento espiritual. Por isso, nunca há condenação humilhante. O professor pede que Rivalina se deite, respire fundo e siga suas orientações. Depois de alguns minutos, as cenas de sua história lembradas por ela são projetadas em uma tela à nossa frente. Fora freira em 3 encarnações que assistimos. Em uma delas, presenciou a execução de Patrícia em praça pública. Sua fragilidade psíquica, o medo de sofrer, fez com que adquirisse verdadeiro pavor da mediunidade, motivo da condenação de Patrícia. Passou, por temor, a aceitar tudo o que lhe diziam as autoridades eclesiásticas, inclusive a condenação do intercâmbio com os espíritos, que deveria ser exclusiva do alto clero católico. Qual a relação entre seu temor do clero católico e sua existência antes do Cristo? Indaga José. Ela se assusta com a pergunta e nada responde. Fale-me da relação entre seu temor da condenação mediúnica pelo clero católico e suas vivências no período antes de Jesus. Estimula o professor. Não é possível. Enquanto ela fala, as cenas são projetadas. Fora Rivalina, adoradora fanática de Osíris e principalmente dos sacerdotes egípcios. Renunciara à sua vontade de pensar, de ser autônoma há milênios. Anulou-se ante a autoridade religiosa egípcia. Anulou-se ante a católica romana e a espírita. Ela não se aceitava, por isso seguia cegamente as autoridades. Assim se enganava, pensando que seria amada. Rivalina, observe tudo o que você viveu. Renunciar à sua capacidade de pensar e de buscar a verdade é o pior equívoco, explica Herculano. Rivalina está trêmula. Retorne.
orienta o professor e a abraça quando abre os olhos. Os participantes estão estarrecidos. Os alunos do quarto andar também. Os primeiros, por causa da regressão. Os do quarto andar, por não conseguirem entender como espíritas com tanto tempo de espiritismo não têm a menor intimidade com esse fenômeno. Eurípides, quando vivia em Sacramento, sabia até o nome da rua e o número da casa em que morava em sua encarnação anterior. E os espíritas atuais são tão ignorantes de seu passado como os ateus. Rivalina comenta que nunca teria imaginado que seu pavor pela mediunidade e seu comportamento de obediência cega tivessem origem tão remota e conclui: triste cegueira milenar. O medo de não ser aceita pelos orgulhosos me distanciou de mim mesma e do Cristo. O medo não enfrentado torna-se nosso pior conselheiro. Temer não é o melhor caminho, comenta o professor. No outro grupo, Romildo fala a Patrícia que quer entender por que sentia tanta necessidade de controlar as mensagens mediúnicas que chegavam ao centro espírita que presidia. Mas ter controle das mensagens que os espíritos enviam não é a obrigação básica de um dirigente espírita? Indaga Patrícia. Na verdade, eu quero dizer é que eu queria mandar nos espíritos que escreviam. Meu desejo era que eles só escrevessem o que me agradava e o que eu pensava, diz constrangido. Entendo. Vamos buscar em você essa resposta. Concentre-se. Vou induzi-lo a lembranças que responderão à sua pergunta. Concentre-se. Revele para você mesmo sua história, fala Patrícia. Nesse caso, a primeira encarnação estudada, ocorrida durante a Idade Média, aparentemente não se relacionava com nenhum período antes da Era Cristã. Os professores querem que os alunos conheçam seu passado antes da ida do Cristo ao mundo, para que no próximo módulo eles possam avaliar o quanto aprenderam com o cristianismo primitivo. Patrícia, que conhece técnicas poderosas e sutis de lidar com o inconsciente, induz Romildo a relacionar uma encarnação na Idade Média com uma no Egito, obtendo uma vivência muito profunda. Em ambos ele era poderoso. Seu poder era fundado no temor e no respeito que impunha. Ocupou alto cargo em ambas as encarnações. Possuía virtudes, mas não abriria mão do poder. O sentido de sua existência era mandar e ser obedecido. Indaga Patrícia. Como você se tornou um perseguidor da mediunidade? Bem, não tinha nada contra a mediunidade. Na verdade, sempre a utilizei. Mas por que perseguir os médiuns? Seu rosto alterou-se. Isso é outra coisa, fala enraivecido. Explique-se, insiste Patrícia com voz tranquila. São as mensagens. As mensagens. Elas me incomodam. Depois, começaram a ser motivo para me questionarem. Isto é inadmissível. Como você se relacionava com a mediunidade? Indaga. Eu consultava principalmente 3 sensitivos de minha inteira confiança, até que 2 deles começaram a me orientar insistentemente para que abandonasse meu cargo e minhas riquezas. Posteriormente, quando fui visitar o terceiro, que morava muito longe, o desgraçado me disse a mesma coisa. Percebi o quanto a mediunidade poderia ser perigosa. Não havia controle, não tinha como controlá-los. Ameacei com perseguição e morte, mas eles não se submeteram. Se aquelas mensagens se espalhassem, poderiam ser minha ruína, pois eram críticas diretas à minha conduta. Tinha até segredos. Decidi combatê-los com minhas armas e, em uma mesma semana, todos foram mortos por supostos assaltantes. Que pesadelo! Eles denunciaram o próprio assassinato por outros médiuns. Enlouqueci
Decidi desacreditar ou matar todos que não respeitassem minha autoridade. Descobri que o intercâmbio com os espíritos era algo perigoso. Encontrei ótimo argumento. É o demônio que se comunica. Assim, ninguém mais poderia me criticar, a não ser o demônio, completa com um sorriso sarcástico. Que justificativas íntimas, que ilusões você mobilizou neste processo de combate aos fenômenos mediúnicos? Questiona Patrícia. Eu sou Deus. Eu sou um faraó. Sou infalível. Eu sei a verdade e a represento. Não preciso e não quero nenhuma orientação espiritual, a não ser que seja para me elogiar. Retorne, Romildo. Lembre-se de tudo que nos contou, orienta Patrícia. Romildo está banhado de suor. Depois de voltar à consciência, chora amargamente. Como tarefa final, orienta Herculano. Esta semana, vocês acompanharão espíritas encarnados que cultivam consciente ou inconscientemente ilusões pessoais inferiorizadoras como as que vocês estudaram em si mesmos. O objetivo é auxiliá-los a aprender com suas histórias. Todo aprendizado deve ser transformado em serviço ao próximo. Patrícia encerra com uma prece de agradecimento ao Criador. Felipe acorda um tanto abalado. Nunca imaginou que os bloqueios em relação à mediunidade tivessem origem tão remota e motivos tão sérios. Achava que eram apenas gostar ou não gostar. Ora e pede a Deus coragem para a sua missão no mundo. Levanta-se, é terça-feira. Tem aula e educação física. Antes de sair de casa, lembra, não leu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas já está em cima do horário. Pega-o para ler no ônibus. Abre-o ao acaso e lê no capítulo 18, Bem-aventurados mansos, o item 9. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É uma reflexão chocante, mas não se pode negar a verdade. Não basta se dizer espírita para crescer espiritualmente. Não era o que tinha comprovado no curso? Enquanto o ônibus segue o trajeto, Felipe pensa no desafio que é ser um verdadeiro cristão.